Feche os olhos por um instante e escute. Não é o som das ondas ou o sussurro do vento. É o silêncio. Um silêncio que precede o grito mais ensurdecedor já concebido. O ranger das pedras milenares de Yggdrasil e o choque apocalíptico de dois mundos colidindo. Este não é um conto de heroísmo simples, mas sim a narrativa de um destino inexorável. A dança final entre a ordem e o caos, onde até mesmo os deuses, em toda sua glória, deverão dobrar os joelhos. O Ragnarök não é apenas uma profecia, é a respiração derradeira de uma era, o crepúsculo que beija o fim para dar à luz o novo. Prepare-se, pois o véu do tempo se ergue, e você está prestes a testemunhar a mais grandiosa e trágica história já contada pelos ventos nórdicos. Os presságios sombrios, a ruptura dos laços cósmicos. Muito antes que as trombetas da guerra soassem, o tecido da existência nórdica começou a se desfazer. A primeira rachadura profunda no cosmos foi a morte de Baldur, mais belo e amado dos deuses Aesir. Um ato de traição orquestrado por Loki, que mergulhou Asgard em luto e inaugurou uma era de desconfiança e desespero. O banquete dos deuses se tornou um banquete de lágrimas, e a escuridão da discórdia começou a corroer o coração do panteão. Este assassinato foi a primeira nota dissonante na sinfonia cósmica, a mancha de veneno que lentamente se espalharia. Seguiu-se o Fimbulwinter, o inverno de invernos. 3 invernos incessantes, sem um único verão para acalmar a terra. A neve cobriu Midgard com um manto gelado e impiedoso. As colheitas feneceram, a fome apertou, e o desespero se infiltrou nas almas dos homens. Irmãos se voltaram contra irmãos, famílias se despedaçaram por um pedaço de pão, e a honra, outrora o pilar da sociedade humana, desintegrou-se sob o peso da anarquia. A própria humanidade, a criação de Odin, sucumbiu à selvageria, refletindo o colapso moral que se iniciava nos reinos divinos. O Fimbulwinter não era apenas um fenômeno climático, era um presságio, uma amostra do caos que se espalharia por todos os reinos. Enquanto a terra congelava, os céus também anunciavam o fim. Skull e Hati, os lobos cósmicos que por eras perseguiam o sol e a lua, finalmente alcançariam suas presas. O sol e a lua seriam devorados, mergulhando os 9 mundos em uma escuridão primordial, um prelúdio à noite eterna. A ausência de luz trazia não apenas o frio, mas uma profunda perturbação no ritmo da vida, no tempo e na esperança. Sob a pressão do Fimbulwinter e da escuridão, a própria Yggdrasil, a árvore do mundo, começou a gemer. Seus ramos colossais tremiam, suas raízes se contorciam sob o ataque incessante do dragão Nidhogg e de inúmeras serpentes. Terremotos rasgavam a superfície dos mundos, montanhas desabavam em ruínas, e as velhas amarras que prendiam as forças primordiais começaram a se romper. Era o pulsar final do universo, a contração final antes do grande rompimento. O despertar do caos. As cadeias se rompem. Com Yggdrasil estremecida, os últimos selos que mantinham o caos aprisionado se desfizeram, liberando o terror ancestral. Fenrir, o lobo monstruoso, o filho mais temido de Loki, quebra as correntes de Gleipnir, tecidas com o impossível. Seu rugido ecoa por todos os reinos, um uivo de vingança e fome que anuncia a morte do próprio pai de todos. A criatura, outrora uma ameaça distante, agora caminha livre, suas mandíbulas prontas para devorar. Jormungandr,
a serpente do mundo, também filha de Loki, outrora um anel letárgico ao redor de Midgard, agita-se violentamente, vomitando veneno sobre as terras e os mares. Seu corpo gigantesco chicoteia os oceanos, criando tsunamis tão colossais que varrem cidades costeiras e afogam incontáveis vidas. O ar se torna tóxico, a água letal. A própria natureza se volta contra si. E, finalmente, o mestre por trás de grande parte dessa calamidade. Loki, o quebrador de promessas, liberta-se de suas amarras e da tortura constante. Seu coração, repleto de ódio e ressentimento pelos Aesir, pulsa com a energia da destruição. Ele se dirige a Helheim, o reino dos mortos, para reunir seu exército. As últimas preparatórias divinas, a bravura contra o destino. Em Asgard, o brilho dourado dos salões estava ofuscado pela sombra iminente. Os deuses, embora cientes das profecias e do destino selado, não se entregaram ao desespero. Eles se prepararam, cada um à sua maneira, para a última e inevitável batalha. Odin, o pai de todos, sentiu o peso do fim em seus ombros. Ele sabia que Fenrir era seu destino. Com sua coroa de ouro e seu olho único, ele consultou as Nornas uma última vez, buscou a sabedoria no poço de Mimir e, por fim, reuniu os Einherjar, os mais bravos guerreiros mortos, nos vastos salões de Valhalla. Ele os armou com as melhores armas, forjou estratégias e inspirou-os com seu olhar penetrante. Suas palavras eram de aceitação, mas sua postura de um líder que morreria lutando. Sua lança, Gungnir, parecia vibrar em suas mãos, ansiando pelo derradeiro confronto. Thor, o trovão de Asgard, estava em seu auge de fúria e poder. Ele sentia a serpente, Jormungandr, em seu sangue, a rivalidade de eras. Ele calçou suas luvas de ferro, apertou seu cinto de força e agarrou Mjolnir, o martelo mais poderoso dos 9 mundos. Seu corpo musculoso estava tenso, cada fibra pronta para a batalha que finalmente o colocaria diante de seu arqui-inimigo. Thor não temia a morte, apenas que não pudesse proteger Midgard de seu destino. Freyr, o deus da fertilidade e da paz, sentia um pesar profundo. Sua espada mágica, forjada para combates decisivos, havia sido entregue por amor há muito tempo. Mesmo assim, ele preparou seu javali dourado, Gulimbursti, e alinhou-se com os outros deuses, sabendo que seu duelo contra o gigante de fogo Surt seria seu fim. Sua coragem residia não na força bruta, mas na aceitação do sacrifício por um mundo que ele tanto amava nutrir. Heimdall, o vigia imortal, estava em sua torre Hisinbjörg, na ponte Bifrost. Seus sentidos, capazes de ouvir a grama crescer e a lã nas ovelhas, captaram o primeiro tremor das legiões do caos. Ele posicionou sua Gjallarhorn, o chifre que convocaria os deuses à guerra. Seus olhos penetrantes, que tudo viam, não se desviaram por um segundo do horizonte, antecipando o momento exato para soar o alerta final. Tyr, o deus da coragem e da justiça, sem sua mão direita, oferecida em sacrifício para aprisionar Fenrir, afiava sua espada com a mão restante. Ele era a personificação da honra e sabia que seu destino era enfrentar Garm, o cão infernal, guardião de Helheim. Sua preparação era mais espiritual do que física, um pacto silencioso com sua própria essência de lealdade e bravura. A confluência dos exércitos, o vale de Vigridr, o alarme soa. O Gjallarhorn de Heimdall ecoa por todos os 9 mundos, um som ensurdecedor que é tanto um aviso quanto um lamento. É o sinal.
De Helheim, o navio Naglfar, feito das unhas dos mortos, navega sobre as ondas turbulentas, trazendo as legiões de almas corrompidas e gigantes de gelo de Jotunheim, liderados por Loki. Surt, com sua espada flamejante, lidera os filhos de Muspelheim, um rio de fogo que devora tudo em seu caminho. Fenrir e Jormungandr avançam, seus corpos titânicos rasgando a paisagem. Em resposta, os portões de Valhalla se abrem. Milhares de Einherjar, os mais valentes guerreiros de Odin, marcham para a batalha, seus escudos reluzindo, suas espadas prontas para o sangue. Os Aesir e Vanir, os deuses de Asgard, tomam seus lugares, cada um ciente de sua profecia, mas determinados a lutar até o último fôlego. O vale de Vigridr, um campo vasto e outrora pacífico, torna-se o palco do maior confronto cósmico. O chão treme, o ar ferve, e o impacto dos dois exércitos é tão poderoso que os céus se rasgam. Lâminas celestiais colidem com a escuridão primordial. O rugido dos monstros se mistura com os gritos de guerra dos deuses. Os duelos finais, o sacrifício dos poderosos. A batalha de Ragnarök não é uma massa indistinta de combate, mas uma série de duelos predestinados, cada um com seu próprio peso trágico e heróico. Heimdall versus Loki. Em meio ao caos inicial, Heimdall e Loki se encontram. A rivalidade entre o Guardião da Ordem e o Mestre do Engano explode em um combate frenético. Heimdall, com sua espada Hofud, e Loki, com suas adagas e ilusões, chocam-se em uma dança mortal. Seus golpes são precisos e implacáveis. Ambos, exaustos, conseguem desferir um golpe fatal um no outro. Seus corpos caem juntos, simbolizando o fim da antiga ordem e a destruição daquele que a desequilibrava. O vigia e o traidor se aniquilam mutuamente. Freyr versus Surt. Com o campo de batalha já em chamas, Freyr, o deus da fertilidade, avança contra o colosso Surt, que empunha sua espada flamejante, a Levatain. Freyr, destemido apesar de não possuir sua espada mágica, que ele havia dado como preço por sua noiva Gerdr, ataca com tudo o que tem, montado em Gulimbursti. É um ato de pura bravura. Surt, uma força primordial de fogo, é avassalador. As chamas envolvem Freyr, e ele é um dos primeiros grandes deuses a cair, queimado até as cinzas, um sacrifício pela vida que ele sempre nutriu. Odin versus Fenrir. O mais temido dos confrontos se inicia. Odin, o pai de todos, montando Sleipnir, a carga de seu destino. Fenrir, o lobo gigante, abre suas mandíbulas abissais, predestinado a engolir o líder dos deuses. O combate é breve, mas carregado de milênios de profecia. Odin, o sábio, o astuto, o poderoso, não pode fugir de sua sorte. Fenrir avança, e as mandíbulas do lobo se fecham sobre Odin, devorando-o por inteiro. Um grito de horror ecoa entre os Einherjar e os deuses que ainda lutam. O pai de todos está morto. Vidar versus Fenrir. A fúria de um filho emana de Vidar, o silencioso filho de Odin e Jord. Testemunhando a queda de seu pai, Vidar avança com uma determinação inabalável. Ele calça sua bota mágica, tecida com retalhos de couro acumulados desde o início dos tempos, e salta sobre o lobo. Com um grito de vingança, Vidar finca seu pé no maxilar inferior de Fenrir, rasgando a boca do monstro e destruindo-o. A morte de Fenrir é um ato de vingança, um pequeno triunfo na maré de perdas. Tyr versus Garm.
O deus de uma mão só, Tyr, enfrenta o cão infernal Garm, o guardião sedento por sangue de Helheim. É um duelo brutal e desesperado, um embate de puro instinto e coragem. Tyr, mesmo sem sua mão, luta com ferocidade inigualável, personificando a lealdade e o sacrifício. Garm morde e dilacera. No fim, ambos caem, mortalmente feridos, seus corpos sem vida se misturando no campo de batalha. O sacrifício de Tyr completa seu destino honroso. Thor versus Jormungandr, o reencontro mais esperado, o acerto de contas final entre o campeão de Asgard e a serpente do mundo. O campo de batalha estremece a cada golpe de Mjolnir. Jormungandr se retorce, vomitando torrentes de veneno, tentando esmagar Thor com seu corpo colossal. Thor, com uma força sobre-humana e uma fúria divina, finalmente atinge um golpe devastador no crânio da serpente, matando-a. O alívio é momentâneo. O veneno de Jormungandr, que o deus havia evitado por tanto tempo, finalmente o atinge em cheio. Thor caminha 9 passos pesados, cambaleantes, antes de tombar morto. O trovão de Asgard se silencia para sempre. A purificação final, o fogo e as águas. Com os grandes campeões caídos e os mundos em ruínas, Surte, o gigante de fogo, completa sua missão. Ele ergue sua espada flamejante, e um cataclismo de fogo varre tudo. Asgard, os palácios dos deuses, os campos de batalha e as próprias árvores de Yggdrasil são consumidos por um inferno de chamas. Nada escapa. O fogo purificador queima até mesmo o ar. E então, o fogo é extinguido por uma inundação avassaladora. Os mares sobem, engolindo o que restou, lavando as cinzas e submergindo os restos do velho mundo. Um silêncio sepulcral e gélido toma conta de tudo. O ciclo antigo se encerra em completo aniquilamento. O sussurro de um novo amanhecer, a promessa da renovação. Mas o Ragnarök não é um fim absoluto, é um ponto de inflexão. Sob as águas, a nova terra começa a se formar. Quando os mares recuam, uma paisagem verdejante e exuberante emerge, purificada e renovada. Uma nova luz surge no céu. A filha de Sol, a nova encarnação do Sol, brilha com uma esperança renovada, aquecendo o mundo fresco. Entre os poucos sobreviventes divinos estão Vidar e Vali, filhos de Odin, que herdam a sabedoria e a força de seu pai. Modi e Magni, os filhos de Thor, encontram Mjolnir no campo de batalha, erguendo o martelo para uma nova era de proteção. E do reino dos mortos, Baldr e Hodr retornam, simbolizando a redenção e a nova oportunidade. No coração da floresta de Hodmimishult, escondidos durante o cataclismo, emergem Lif e Lifthrasir, o último casal humano. Eles serão os pais de uma nova humanidade, repovoando Midgard com vida e esperança. Os deuses se reúnem em Idavur, no que antes era Asgard, para discutir o futuro, encontrando as antigas tabuletas douradas de seus ancestrais. O jogo cósmico recomeça, mas com uma nova consciência, uma chance de aprender com os erros do passado. Conclusão: o eterno retorno e a coragem de existir. O Ragnarök é a epopeia de que o fim não é ausência, mas transformação. Ele nos ensina que a própria existência é cíclica, um eterno tecer e destecer de realidades. Os deuses nórdicos, ao aceitar seu destino e marchar para a morte certa com honra e bravura, não são derrotados, mas elevados. Eles nos mostram que a verdadeira coragem não está em evitar o inevitável, mas em encará-lo de frente,
lutando por aquilo em que se acredita até o último suspiro. Nesta narrativa, a destruição não é uma sentença final, mas uma purificação, um terreno fértil para novos começos. É uma poderosa metáfora para nossas próprias vidas. O fim de um relacionamento, o fracasso de um projeto, a perda de um sonho. Tudo pode ser um Fimbulwinter pessoal. Mas, se tivermos a coragem dos Aesir, a resiliência de Yggdrasil e a esperança de Lif e Lifthrasir, poderemos emergir das cinzas mais fortes, mais sábios, prontos para construir um novo mundo, um novo ciclo. O Ragnarök não é apenas uma história antiga. É um espelho para a nossa própria jornada de perdas e renascimentos. Mantenha a chama das lendas acesa. Se você sentiu o tremor de Yggdrasil, ouviu o rugido de Fenrir e a trombeta de Heimdall, e se a coragem dos deuses ecoou em sua alma, então esta história é para você. Não deixe que a tapeçaria das lendas se desfaça. Curta este relato, comente suas impressões e compartilhe-o com outros exploradores de mitos. Para mergulhar mais fundo nas sagas épicas, nos segredos dos deuses e nas lições ancestrais que ainda moldam nosso mundo, inscreva-se para não perder nenhum dos nossos próximos contos. Juntos, manteremos viva a chama da mitologia, honrando os antigos e inspirando os novos. O Ragnarök pode ser o fim de uma era, mas para nós é apenas o começo de uma jornada sem fim pelo conhecimento e pela imaginação.